Olá, sejam todos bem-vindos. Bom, meu nome é Jonathan Oliveira e eu vou apresentar o webinar de hoje. Vou falar um pouquinho sobre modelagem geológica 3D aplicada à hidrogeologia. Bom, e vamos aos tópicos do webinar, né? A gente vai falar brevemente sobre o que é um modelo geológico, a importância da modelagem geológica, os tipos de modelo geológico, falar um pouquinho sobre malhas numéricas e a aplicação dos modelos geológicos em águas subterrâneas e alguns estudos de caso. Bom, o que é um modelo geológico, né? Basicamente são representações geométricas em três dimensões de feições de subsuperfície, né? Contatos litológicos, zonas de falha, horizontes estratigráficos, intrusões, também horizontes hidroestratigráficos, né, no nosso caso, e são utilizados por diversas áreas do conhecimento, aí, desde a mineração, óleo e gás, hidrogeologia, energia, diversos ramos hoje utilizam esses modelos para ter uma distribuição mais precisa de como estão as rochas em subsuperfície, né? Bom, na hidrogeologia, de maneira simplificada, os modelos geológicos vão entrar em dois momentos, né? Tanto na parte de compartimentação das informações levantadas pelo modelo conceitual, ou seja, todos os dados, os parâmetros hidrodinâmicos. Bom, e na hidrogeologia, né? Por que a gente deve modelar? Basicamente, os modelos geológicos aqui, eles entram na parte de modelação conceitual, que posteriormente vão servir de base de input para a malha numérica que a gente vai distribuir as propriedades, né? Antigamente os modelos hidrogeológicos as malhas eram pintadas, digamos assim, as propriedades manualmente. Você fazia várias seções e você ia definindo a malha com base nas informações que você tinha sobre a geologia local. A principal vantagem que a gente tem hoje é que esses modelos você consegue fazer de maneira integrada, unir já diversas informações, inclusive propriedades, e colocá-los num modelo de fluxo, né? Um outro ponto crucial da utilização dos modelos geológicos nos modelos numéricos de água subterrânea, o segundo tipo de modelagem é a modelagem implícita, né? As feições geológicas aqui elas são interpoladas por uma função matemática, ou seja, não é feita uma interpolação, extrapolação de wireframe como são feitos os modelos explícitos, né? Aqui todos os dados podem ser considerados na interpolação, não somente dados de poço, mas também dados de campo, dados geofísicos, seções interpretadas. A vantagem é que o modelo final possui menos viés interpretativo, né? E a principal vantagem, na verdade, desse tipo de software é a velocidade. Você pode fazer e refazer um modelo várias vezes de maneira muito rápida e diminuindo assim a confiabilidade, diminuindo a incerteza e aumentando a confiabilidade que você tem nesses dados, né? Basicamente, a maioria dos programas de modelagem implícita eles utilizam o mesmo princípio, que é o princípio do campo escalar. Esse princípio ele entende que o contato de uma unidade geológica ele está em uma superfície de um campo potencial, ou seja, ele está em várias superfícies paralelas de isovalores. O slope dessa superfície vai ser moldado com base na orientação das medidas estruturais, ou seja, os contatos, a superfície é definida a partir de pontos de contato e o contorno dessa superfície, a forma dela, vai ser definida a partir dos dados estruturais que vão moldar essa superfície e formar o contato final que a gente tem. Então aqui a gente vê um exemplo em A e em B, que exemplifica isso, né? A gente vê várias medidas estruturais, aqui a gente vê alguns pontos que definem os contatos dessas estruturas, e aqui a gente vê a superfície passando exatamente nos pontos de contato e seguindo os trends estruturais dessas informações vetoriais, né? A maioria dos softwares de modelagem utilizam o mesmo princípio. A grande diferença do Leapfrog, GeoModeler, GenPy e vários outros softwares é a função que eles interpolam esse campo escalar, né? Todos eles vão gerar uma aproximação a partir desse campo potencial aqui, mas a superfície que vai ser escolhida como contato geológico e como ela vai ser interpolada, que é a grande diferença de cada um. Então a gente tem aqui que o Leapfrog ele usa uma função rápida de base radial, que é um estimador exato, assim como a cocrigagem é no GeoModeler. Então, ambas essas funções elas têm um desempenho até relativamente parecido, assim. A grande vantagem da função rápida de base radial é que ela é muito mais rápida para você fazer as interpolações. E a cocrigagem você precisa fazer a variografia, né, que ela demanda um pouquinho mais de tempo. Mas de maneira geral elas são muito parecidas. Bom, um outro ponto importante na hora de escolher um software de modelagem e está relacionado à compatibilidade com os modelos de fluxo, né? Como eu falei anteriormente, nada adianta você ter um modelo geológico bem definido se você não vai conseguir utilizá-lo na simulação de fluxo ou transporte, né?
Então os modeladores geológicos, eles têm que ter compatibilidade com os simuladores de fluxo. Nesse caso aqui, tanto o Leapfrog quanto o GeoModeler, ele tem compatibilidade direta com o software de modelagem, né? No caso, o Leapfrog, ele é compatível com o FeeFlow e o ModFlow, e o GeoModeler, ele é compatível apenas com o FeeFlow. Um outro ponto desses softwares é a questão das malhas, né? Existem hoje dois tipos de malhas no mercado, as malhas estruturadas e as malhas não estruturadas. As malhas onde são resolvidos os sistemas de equações diferenciais parciais que vão descrever o escoamento em um meio poroso, né? E a diferença entre elas está basicamente na forma que como elas se organizam, né? As malhas estruturadas, elas trabalham com linhas e colunas, né? Ou seja, os elementos são todos quadrados e em três dimensões eles são cúbicos. As malhas não estruturadas, elas funcionam como prismas tetraédricos, né? Ou seja, são vários tetraedros que vão se moldando ao longo de cada unidade geológica, no caso das unidades hidroestratigráficas, para formar a discretização dessa malha. A grande diferença entre essas duas é que nas malhas não estruturadas, você consegue, com um número muito menor de elementos, discretizar muito bem a sua geologia, a sua variação de heterogeneidade do seu aquífero, né? Enquanto nas malhas estruturadas, você tem que ter muito mais elementos para poder fazer essa discretização e ainda assim você não consegue fazer muito bem essa discretização. Uma outra vantagem da malha não estruturada é justamente a velocidade que ela vai rodar as simulações, né? Uma vez que, como você tem menos elementos para discretizar a sua geologia, você vai ter um gasto de poder computacional muito menor, o que não acontece com as malhas estruturadas, né? Então, basicamente, quando você tem uma geologia simples, do tipo layer cake, camadas horizontais e feições bem contínuas, as malhas estruturadas resolvem muito bem. Quando você tem falhas, dobras, fraturas, feições kársticas, camadas descontínuas, a ideia seria o melhor usar uma malha não estruturada, né? Apesar das malhas não estruturadas ainda serem um cenário um pouco novo nos modelos hidrogeológicos. Vamos falar um pouquinho agora dos estudos de caso. Aqui é um trabalho que a gente fez na Serra da Moeda. Esse foi um estudo para avaliar o impacto de um empreendimento em algumas nascentes na Serra da Moeda. Já foi fruto de outro webinar, então eu vou focar aqui basicamente na construção do modelo geológico, né? Inicialmente, para servir como base de input para esse modelo geológico, foi feito um mapeamento de detalhe, 1 para 10.000, um mapeamento muito bem detalhado, com mais de 300 pontos de campo, mais de 400 medidas estruturais. Aqui a gente vê o modelo final executado, né? A gente pode ver que a discretização foi feita aqui com bastante detalhe. A gente tem aqui as unidades da Serra da Moeda. Aqui a gente pode ver feições complexas foram definidas aqui através do mapeamento geológico e do modelamento geológico, né? Imagine, para modelar esse tipo de elemento manualmente seria praticamente impossível, se demandaria muito tempo. Uma outra coisa muito importante aqui foi a compartimentação do aquífero Cauê, né? Que se mostrou com um comportamento hidrodinâmico diferente. Então foi muito importante aqui a discretização dessas unidades, a compartimentação dessas unidades no modelo geológico, né? Aqui a gente vê a geração da malha. Aqui foi gerada uma malha estruturada desse modelo da Serra da Moeda. Então aqui a gente pode ver em detalhe que mesmo algumas feições a gente consegue fazer essa geometria um pouco mais irregular dessas malhas estruturadas. Ainda a gente tem um grande problema, que são essas escadas quando você tem uma camada inclinada. Então, falhas e essas feições que não são horizontais, a gente tem esses probleminhas da malha. O modelo geológico aqui foi muito importante justamente para mostrar a anisotropia desse aquífero, né? A gente tem aqui principalmente o contato com o filito batatal nessa área, que era uma camada extremamente permeável, e ela compartimentava basicamente esse aquífero, uma diferença absurda de carga, né? A gente vê que se a gente tivesse que fazer manualmente esse input de malha em seções, várias seções ao longo de um modelo numérico, não conseguiríamos ainda assim representar talvez esse tipo de feição, né? Aqui um segundo caso, a gente tem um aquífero kárstico bem expressivo. Aqui é uma mina na cidade de Vazante,
interior de Minas Gerais. Aqui a gente vê também os modelos, a orientação das camadas estão todas inclinadas, né? E aqui a gente tem a geração da malha. Aqui é uma malha estruturada clássica. A gente vê também uma série de elementos aqui, essas escadinhas, né, que formam quando você tem esse tipo de malha. Mas apesar disso, esse é um ótimo exemplo de como o modelo numérico pode ser muito preditivo, né? Esse modelo é utilizado no dia a dia da mina, ele já está há mais de 10 anos sendo atualizado e executado diariamente, justamente para a operação diária de bombeamento da mina. Essa é a segunda maior mina do mundo de bombeamento e o modelo se comporta de uma maneira muito preditiva na hora de prever a taxa de bombeamento que a mina precisa executar, né? Um terceiro caso é um aquífero na Bahia. A gente tem o sistema aquífero São Sebastião, né? São três grandes aquíferos que a gente estava estudando na área. É o aquífero São Sebastião, Marizal e o aquífero Barreiras, né, que é mais superficial. Então, aqui foi um modelo geológico muito expressivo, cerca de 50 km por 60 e 2 km de profundidade. Esse modelo, diferente dos outros, foi feito em GeoModeler. Então, aqui a gente vê basicamente que a principal característica desse aquífero aqui é uma variedade e uma heterogeneidade vertical e lateral muito expressiva, uma vez que além de ser uma bacia, um aquífero sedimentar, né, é um aquífero sedimentar dentro de uma bacia rift, ou seja, ele está todo compartimentado em falhas normais de alto ângulo e compartimentado também por altos e baixos estruturais. Aqui só para mostrar uma seçãozinha da bacia do Recôncavo e mostrando as nossas unidades de interesse, né? Como a parte do mais depocentro da bacia ela chega até 3 km, foi imprescindível que a gente tivesse um modelamento bastante profundo para pegar toda a extensão desse aquífero, né? Aqui a gente vê novamente a vantagem da modelagem implícita, né? Nós utilizamos diversas fontes de dados, como mapas geológicos, seções geológicas, seções sísmicas, poços exploratórios da ANP e poços rasos também da SERB, que era um órgão local. Então, um banco de dados bastante robusto na hora da gente fazer esse modelo, né? Aqui a gente tem também as seções geológicas que foram utilizadas como apoio para a gente fazer esse modelo. E foram utilizadas 3 seções sísmicas interpretadas já da bibliografia, o que foi bastante útil na hora de compartimentar estruturalmente esse modelo. Aqui a gente vê também os poços utilizados. Nós tínhamos poços exploratórios da Petrobras de até 2 km e uma série de perfis hidrológicos rasos de até 600 metros da serra. Isso foi muito útil justamente para compartimentar, ter a noção global, né, geral desse sistema geológico e também a individualização de maior detalhe do aquífero São Sebastião com os poços rasos. Aqui, como eu falei, são as seções sísmicas já interpretadas. Aqui ele tem esse artigo do DESF de 2013, ele mostra um arcabouço tectônico muito expressivo na bacia, com várias falhas normais, principalmente norte-sul e noroeste. Aqui, além das falhas interpretadas pelo DESF, a gente também interpretou novas estruturas, justamente para servir de input para esse modelo. Aqui a gente vê que a gente conseguiu representar com fidelidade, né, essas estruturas, como o Alto de Dom João, a falha de Matacatu, que é uma falha expressiva que compartimenta as unidades da bacia do Recôncavo, o Baixo de Camaçari também, que é um expressivo baixo estrutural, onde tem os aquíferos aqui tem um espessamento muito grande em profundidade. Aqui a gente mostra também as medidas estruturais que foram realizadas, né? Foram mais de 300 medidas estruturais digitalizadas e pontos de contato diferentes. E aqui a gente tem o modelo final em GeoModeler, né? A gente vê aqui a compartimentação desses aquíferos, a gente tem diversos blocos estruturais e uma grande variedade faciológica, né, na porção mais superficial do aquífero São Sebastião. Aqui a gente vê também a malha, né, que foi gerada para o modelo de fluxo. Aqui a principal vantagem, no caso, foi novamente a definição correta da geometria dos aquíferos, né, e a compartimentação interna. Uma vez que o modelo de fluxo foi até 2 km de profundidade, já é algo muito grande para a maioria dos modelos executados,
existe uma imensa heterogeneidade lateral e vertical, né? O que humanamente seria impossível da gente se fazer se fosse pintar mão a mão cada camada do modelo. Ou caso uma simplificação fosse feita, seriam poucas camadas com valor constante que teriam um grau de incerteza muito maior. Então aqui a modelagem geológica foi também crucial nessa questão do desenvolvimento inicial do modelo. Aqui a gente apresenta também a parte do modelo de contaminação que foi avaliado por um polo petroquímico. Então foram simulados 20 anos de migração de cloreto na água subterrânea. E aqui também um outro fator muito importante desse trabalho é a questão da estimativa de reserva hídrica permanente, né? Então, novamente, a geometria precisa das camadas e a compartimentação correta levou a um resultado muito mais preciso do que a gente tinha no conceito de reserva hídrica, né? Então aqui a gente vê também um diagrama que mostra a volumetria dessas unidades e aqui a gente vê também a compartimentação interna do aquífero São Sebastião com as camadas impermeáveis de folheiro. Um último exemplo que a gente vai mostrar aqui, a gente mostrou basicamente três malhas estruturadas, né? E aqui a gente vai mostrar um pouquinho agora uma malha não estruturada, né? Aqui a gente pode abrir o FIFlow. E aqui a gente vê notem que, mesmo com uma série de ondulações nas camadas, a gente consegue manter fidedignamente os contatos litológicos, mesmo com camadas inclinadas, falhas e descontinuidades, a gente consegue ter uma representação muito boa de como estão organizadas essas camadas, né? Esse basicamente a gente pode falar que é o futuro da modelagem numérica, né? O FIFlow ele vem sendo implementado cada vez mais para ser compatível com a malha não estruturada. Hoje a interface gráfica dele ainda não está muito facilitadora para utilizar esse tipo de malha, uma vez que ele fica um pouco pesado. E também quando você precisa fazer uma atualização na malha, ele não é muito amigável. Você tem que refazer todo o modelo, voltar para o modelo geológico e partir para o modelo numérico novamente. Diferente da malha estruturada, em que você pode editar cenários da malha, como o avanço de uma cava de mineração ou a mudança de uma topografia, somente mudando nas propriedades ali das linhas e colunas da malha. Bom, aqui a gente tem algumas referências bibliográficas utilizadas para fazer esse webinar, né? Caso alguém tenha curiosidade, esses dois primeiros artigos aqui, eles falam esse aqui do Leapfrog e esse do GeoModeler, e esses artigos aqui embaixo eles vão falar dessa questão da importância e o impacto dos modelos conceituais e dos modelos geológicos na incerteza dos modelos numéricos de fluxo. E era isso. Muito obrigado a todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mim ou para a Lara Lange, a nossa consultora de vendas. E muito obrigado e espero que tenha aproveitado esse webinar. Caso tenha alguma